Glória a Deus. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Querido Deus, Pai maravilhoso, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, como instrumento para ser usado na Tua obra nesta noite, para engrandecer e exaltar o Teu santo nome. Fala, Deus, eis-me aqui, Teu servo ouve, Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. Podei-vos assentar, irmãos. Glória a Deus. Glória, glória, glória ao Senhor, aleluias. Irmãos, a palavra, ela nos diz que o Senhor Jesus, logo que Ele saiu das águas após ter sido batizado por João Batista, o céu se abriu e uma voz se fez ouvir. E o Senhor dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, aleluias. Este é meu Filho amado, em quem eu sinto prazer, em quem eu me alegro. E Satanás ouviu esta palavra também. E ele, com certeza, ele disse: eu não posso com o Pai, mas eu vou então testar o Filho. Porque ele sabia que se ele conseguisse fazer com que o Filho pecasse, com que o Filho se entregasse, ele estaria com tudo ao seu dispor. Ele seria Rei absoluto. Ele reinaria para todo sempre e governaria sobre toda a humanidade. Mas nós vemos que o Senhor Jesus, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e Ele foi levado já ciente de que Ele seria tentado pelo diabo. Ele foi levado para lá com esta finalidade. E nós vemos que o Senhor Jesus, Ele chegando ali no deserto, pelo Espírito, Ele se assentou em uma pedra. E ali Ele não ficou simplesmente sentado com os braços cruzados, olhando para aquela imensidão de areia e sentindo aquele calor enorme que faz no deserto, porque ali chegava-se a 46 graus durante o dia. Hoje, com certeza, a temperatura passa disso, porque nós já estamos vivendo perto dos 42, 43 graus aqui, que não é deserto. Imagina no deserto hoje. Mas o Senhor Jesus, Ele estava sentado ali não para se queimar, não para se bronzear. Ele não estava ali de bobeira, não. Ele estava ali, sim, jejuando e orando, se preparando para a missão pela qual ele sabia que ele tinha vindo. Porque Jesus, ele estava ali para ser tentado pelo diabo, para nos redimir, para nos remir dos nossos pecados, para nos trazer de volta para os braços do Pai. O Satanás, ele iria tentar de todas as maneiras o Senhor Jesus, e ele então estava ali se preparando. E o Senhor Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E muitos podem dizer: para o Senhor Jesus isso é fácil. Mas nós temos que ver que o Senhor Jesus, ele não estava ali como Deus, mas ele estava ali como homem. Porque era como homem que ele precisava sentir, que ele precisava fazer com que as coisas que antes estavam erradas viessem a se tornar certas, para que viesse fazer a correção daquilo que havia se perdido. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele jejuou 40 dias e 40 noites, e depois é claro que Ele teve fome, e nós também vivemos diariamente num deserto. Muitos podem até não perceber,
Mas nós temos o nosso deserto também. Nós passamos também por momentos, muitas vezes que nós dizemos para o Senhor, não sei se vou aguentar. Nós passamos muitas vezes por momentos em que nós não queríamos estar vivendo eles, mas é o nosso deserto, e nós deixamos muitas vezes de fazer o que teríamos que ter feito. Porque quando as lutas vêm, quando as provas vêm, não é para nós nos desanimarmos, não é para nós nos entregarmos, não é para baixarmos a cabeça, mas é para entrarmos no nosso quarto, fechar as portas e buscar a presença do Senhor. É aprender aquilo que o Senhor está falando, é ouvir aquilo que Ele está nos dizendo, é pegar aquela direção que o Senhor está nos dando. Nós temos que fazer, irmãos, diferente daquilo que muitos têm feito hoje. Porque as pessoas, elas até esperam que Deus faça alguma coisa por elas, mas elas não estão fazendo o que é para elas fazerem. O jejuar, irmãos, é para mortificar a carne. Mas nós, através da oração, fortalecemos o nosso espírito. Foi o que o Senhor Jesus fez. Ele mortificou a sua carne, mas Ele fortaleceu o espírito. Quando a prova veio, quando a luta veio, Ele estava preparado. E nós devemos também nos preparar. Nós sabemos que nós vamos ter muitas lutas, mas com Cristo à frente nós vamos ter muitas vitórias. Nós vamos ser muito vitoriosos, porque o Senhor Jesus, Ele está junto de nós, e Ele está dizendo aqui para nós que é possível sim, vencer as tentações. Quantas vezes nós nos limitamos e depois culpamos a tentação que nos veio e que nós não conseguimos ultrapassar, que nós não conseguimos vencer, e nós dizemos, mas a tentação, ela foi muito forte. É claro que a tentação foi muito forte porque o teu espírito estava fraco, porque a tua carne estava forte, mas a carne, ela não pode combater contra o espírito. Irmãos, nós temos que ver que o Senhor Jesus está nos mostrando. É possível sim, e nós temos que nos esforçarmos, porque Ele diz que com Ele nós somos mais do que vencedores. Então nós temos que nos apossar dessas promessas do Senhor, nós temos que recebê-las em nossas vidas, nós temos que pegar essa direção para nós. A palavra diz que o Senhor Jesus, Ele teve fome, e é nesses momentos que nós devemos prestar atenção. Satanás, ele não vai agir aonde você é forte, não. Ele vai agir onde você é fraco. E ele foi aonde Jesus tinha jejuado 40 dias, 40 noites. Como homem, ele teve fome. Ele estava enfraquecido. Então Satanás foi aonde? A tentação foi ali, na fome, foi ali na carne dele. Ele foi e disse para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E Ele vai dizer para você na área em que você está fraco. Ele vai dizer para você, pode fazer, pode ir lá, não tem problema nenhum, ninguém está vendo, isso é só uma vez, não vai acontecer nada, mas Ele está te testando, e se você entrar nesse jogo, você vai estar entregando a sua vida para Ele, você vai estar transformando a pedra em pão, é aquilo que Ele quer que você faça. Ele quer, irmãos, que você entregue a sua vida a Ele, que você saia da presença de Deus, que você diga, não está adiantando nada, tudo que eu tenho feito eu não estou vendo nenhuma melhora, não estou vendo nada que satisfaça, nada que me mostre que eu estou no caminho certo. Ele vai mostrar para você que não adianta você se esforçar, que o teu jejum não vale de nada, que a tua oração não tem força nenhuma, mas o Senhor Jesus diz diferente. Ele diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, irmãos, não desista, não baixe a guarda, continue orando. Se você não jejua, comece a jejuar, nem que seja 6 horas
por dia, mas tira o alimento sólido nessas 6 horas. E depois ora sobre aquilo que você orou no início do seu jejum, pedindo para que o Senhor faça por você. Ore confirmando pela fé que você já teve, que você já recebeu, que você está se apossando daquilo, porque você sabe que é direito seu. E o Senhor diz que tudo que Ele fez é direito nosso. E se nós não estamos tendo é porque alguém está usurpando, e esse alguém é Satanás, esse alguém é o diabo, e ele tem que tirar a mão, ele tem que soltar, porque não é dele, é nosso, o Senhor formou para nós. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele está mostrando que se você se posicionar, se você tomar o teu escudo, a tua espada, se você se levantar, se você fortalecer ali o teu espírito, se você se sujeitar a Deus, se você resistir, o diabo vai fugir. Ele não vai ter autoridade, ele não vai ter poder. E nós estamos vendo, irmãos, como isso é possível, porque o Senhor diz que está falando, eis que chegando a ele o tentador disse, se tu és, ele vem com esta jogada, tentando te testar, tentando mostrar que você não tem certeza daquilo que você está fazendo. Ele diz, se você, e ele diz para nós que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós fomos tomados como filhos por adoção, então somos sim filhos de Deus. E se Satanás falar para você que você, se você faça, você diz, não, o meu Deus não diz para eu fazer, Ele me diz para confiar, e eu confio nele. Eu confio que Ele está na frente, eu confio que Ele está fazendo, eu confio que Ele vai fazer no tempo dEle, por isso eu espero no Senhor. Eu não preciso provar nada para você, porque Jesus não precisava provar para Satanás que Ele era o Filho de Deus. Ele estava ali, irmãos, como homem, porque se Ele estivesse ali como Deus, Satanás não teria se aproximado dEle. Mas Satanás se aproxima assim de nós, dos filhos de Deus, para tentar minar a nossa fé, para tentar nos tirar da presença do Senhor, colocando dúvida no nosso coração. Mas o Senhor Jesus disse para Satanás, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. Nós não podemos, irmãos, viver só de pão. Nós temos sim que ter o pão cotidiano, nós temos que ter o nosso alimento, nós temos sim que alimentar a nossa carne, porque senão nós não vamos sobreviver e seríamos também cobrados por Deus, porque Ele diz que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar dele. Então nós temos que nos alimentar sim, mas nós não temos que ficar preocupados, como diz Mateus aqui no capítulo 6, versículo 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então, irmãos, nós não temos que ficar preocupados com o que nós vamos comer, porque o Senhor, Ele irá prover para nós, Ele não irá deixar faltar o alimento para nós. Mas uma coisa chama atenção neste versículo, o Senhor diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Rema charamanda cantarás, rema machoiarás. Irmãos, aqui está a chave. Nós alimentamos o nosso corpo, precisamos também alimentar o nosso espírito. E a palavra de Deus, ela é viva e poderosa, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela nos dá vida, ela nos traz paz, ela nos levanta, ela nos dá direção, ela nos fortalece.
A palavra de Deus, irmãos, ela é tudo para a vida do servo que é fiel. Ela é vida para nós. O Senhor diz, irmãos, que nós temos que nos alimentarmos primeiramente o nosso espírito. Eu disse hoje que nós não devemos tomar água, nos alimentarmos somente no domingo. Nós temos que tomar água e nos alimentarmos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias. Nós temos que estar na presença do Senhor, matando a nossa sede espiritual, matando a nossa fome espiritual, porque não adianta você vir um dia só por semana na igreja, ouvir a palavra, sair cheio daqui da unção da presença do Senhor, e depois os demais dias da semana, você está fora, você vai, aquele alimento ele vai sendo consumido, a energia que você gasta vai consumindo, e você vai ficar desprovido, e você vai ficar com o teu espírito enfraquecido, e você vai ser um alvo fácil, para o inimigo. Qualquer vento vai te tirar da presença do Senhor. Não precisa ser uma tempestade, mas um pequeno vento te leva para longe da presença do Senhor. Enquanto que se nós estivermos nos alimentando todos os dias, pode vir o vento que vier, pode vir a provação que vier, nós não vamos deixar com que o nosso corpo pereça, mas o nosso espírito irá nos proteger, ele irá nos guardar. O Senhor estará com os teus anjos em nossa volta, ele será o nosso escudo, a nossa proteção. O inimigo vai olhar para você, ele vai bater em retirada, ele não vai poder permanecer. Por quê? Porque você está bem nutrido, você está bem alimentado. Então a palavra, irmãos, a palavra de Deus, a palavra que sai da boca dele, ela é muito mais do que suficiente para todos nós. E nós venceremos todas as barreiras, nós venceremos todas as lutas, tudo o que sobrevier sobre nós, nós sairemos vencedores. Nós faremos o que fez o povo de Israel, quando o Senhor abriu o mar vermelho e eles passaram a pé enxutos do outro lado. Nós sairemos também do outro lado e cantaremos o hino da vitória. Por quê? Porque nós estamos, irmãos, nutridos, nós estamos alimentados. Quando o Senhor Jesus disse para o diabo: nem só de pão vive o homem, porque o homem não precisa do alimento carnal somente. Este o Senhor cuida, este o Senhor dá, mas o homem ele precisa buscar o espiritual. Ele precisa tirar um tempo para se consagrar. Ele precisa tirar um tempo do seu dia para o Senhor. Nós precisamos separar um tempo, irmãos, para falarmos com Deus, para agradecermos, para sabermos aquilo que Ele tem para nós naquele dia. E assim, Satanás vai olhar para nós, e ele vai virar as costas, e ele vai sair da nossa presença. Agora, se nós bancarmos os desleixados, se nós não fortalecermos através do jejum, através da palavra de Deus, através da oração, pode estar certo, Satanás não brinca de ser Satanás. Muitos que se dizem cristãos estão brincando de ser crentes, mas estão levando muito desaforo para casa. Estão sendo alvo de Satanás, e Satanás tem feito esses o que ele quer, porque esses não têm proteção, esses não têm a cobertura do Espírito de Deus. Porque nós vemos que Satanás ele foi e tentou o Senhor Jesus na área em que ele estava vulnerável. Ele disse: faça essas pedras transformar em pães, porque você não precisa passar fome, você não precisa fazer isso, você é o Filho de Deus, então você não precisa disso. Mas o Senhor Jesus disse: não, eu preciso sim, e os meus
também precisarão. Por isso, eu estou ensinando nesta noite que eles irão aprender que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da minha boca. Agora nós precisamos estar atentos. Satanás, ele não tentou o Senhor Jesus uma única vez, mas ele tentou o Senhor 3 vezes. Ele transportou o Senhor para a cidade santa e colocou o Senhor no pináculo do templo. E ele disse: se tu és o Filho de Deus, novamente, se tu és, olha a dúvida, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele tentou o Senhor. Você acha que você está isento? Você acha que ele não vai te tentar também? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Amém? Glória a Deus. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, irmãos, Satanás, ele testou e tentou o Senhor por 3 vezes. Agora, eu quero que você pense dessa forma: se ele tentou o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Altíssimo, ele vai tentar você uma única vez, e ele vai olhar, vai ver que você está cheio do Espírito, e ele vai embora. Não, irmãos, amanhã ele vai voltar novamente, com uma outra tentação, e depois da manhã, e depois da manhã, ele vai todos os dias vir com uma tentação nova, para tentar te tirar da presença do Senhor. Por isso que eu digo que nós temos que nos alimentarmos todos os dias. Por isso que nós temos que nos alimentarmos, irmãos. E nós temos que nos alimentarmos de quem? De Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Nós temos que nos alimentar, irmãos, é de Jesus, porque Ele é o pão verdadeiro, é o pão que sacia a nossa fome, é o pão que nos enche, é o pão que deu a sua vida por nossa vida. Foi Ele quem morreu no nosso lugar, e Ele sabia, irmãos, que essas tentações viriam sobre Ele, e Ele naquele momento, Ele não simplesmente se dispôs a jejuar e a orar, porque Ele queria que Satanás olhasse e visse que ele estava cheio. Não, porque Ele sabia que Ele ia precisar de toda esta força, de toda essa unção, de todo esse poder, e nós também precisamos, porque Ele sabia que existe uma caça de demônio que não sai, se não for através da oração e do jejum. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós pedimos, e nós falamos: Senhor, o que está acontecendo? Porque eu tenho orado, o Senhor tem atendido, e as pessoas são libertas. E outras vezes, não, porque ali está uma casta dessa, e se nós não estivermos preparados, nós seremos alvo de gozação, nós seremos alvo de escárnio perante eles. Eles vão dizer para nós: pode sair que você não tem autoridade. E muitas vezes nós ouvimos pessoas contarem esse tipo de testemunho, que Satanás diz: quem é você? Eu não te conheço, você não tem essa autoridade, porque hoje você está na igreja, amanhã você está fora dela. Hoje você está buscando a Deus, amanhã você está se entregando a mim, diz Satanás. Então, irmãos, sejamos firmes, porque o fim está próximo. Mediante os últimos acontecimentos, nós podemos ter a certeza que a palavra de Deus está se cumprindo, e que muito em breve nós vamos ver o Senhor Jesus voltando. E só vai, irmãos, subir, só vai abraçar Abraão, Isaque e Jacó lá na glória, aqueles
que se alimentarem hoje deste pão vivo que desceu do céu. Somente aqueles que esperaram no Senhor, aqueles que buscaram, aqueles que confiaram, aqueles que tiveram a certeza de que Jesus, Ele se entregou por amor de nós. E nesta noite, eu volto a repetir, vamos nos alimentar do que há de melhor. Não vamos escolher mercadoria de primeira nos supermercados, não vamos escolher alimentos de boa qualidade nas feiras, mas vamos buscar o que há de melhor dentro da palavra de Deus. E o que há de melhor aqui, irmãos, está: eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E foi por este amor que o Senhor demonstrou a nós que Ele se entregou em nosso lugar. E nós teremos, irmãos, teremos a oportunidade de ter esse encontro e dizer pessoalmente para Ele: muito obrigado, Senhor Jesus, por tão grande amor. Não era eu merecedor, mas o Senhor se entregou por mim. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor.